eu, a professora Vera, a professora Luciane, bom, a professora Vera e a professora Luciane, só vamos abordar um pouquinho a proposta deste fascículo. O fascículo 1 e o 2 trabalharam questões que envolveram... deixa eu me lembrar do título agora do primeiro. Fugiu, não anotei. Bom, que envolveram questões ambientais. Tá? Neste último fascículo, a gente quis fazer o fechamento, por isso, a flor. E aqui entra também um trabalho que já é feito aqui pela faculdade, pelas professoras Luciele e professora Ana, depois elas vão falar um pouquinho, a permacultura. Tá? Vocês vão ver ali a ética, né? A permacultura, de permanente, cultura de a ideia de cultura permanente, né? E essa cultura permanente, ela não envolve somente questões ambientais, como nós colocamos, ela vai envolver uma série de outras coisas, de outras questões. Por isso que aqui a gente tem a sorte está em nossas mãos, né? Aqui a ideia era de um trevo de 4 folhas, a 4ª folha está nas nossas mãos, né? Para que a gente possa montar esse trevo, para que a gente possa realmente fazer um país com sustentabilidade, que vai envolver cuidar da terra, que então foram os fascículos anteriores, a gente falou um pouquinho, especialmente no primeiro, cuidar das pessoas, né? A questão do idoso, a questão, como o fascículo fala, vai me ajudando. Para cuidar primeiro de si, né, para poder cuidar dos outros também. Então, nesse sentido que o cuidar da terra também é um cuidar de si, porque é para que a gente tenha todos os recursos usados de maneira sustentável, de maneira ética, de maneira que a gente possa também legar para as futuras gerações esse planeta, né, para que ele continue sendo habitável, para que a gente não esgote todos os recursos naturais, né? Cuidar do outro, do trabalhador, de todos os tipos de trabalho, né? A importância que se dá. O próprio fascículo trouxe algumas questões, né? Um trabalho que é feito pelo Pimp My Carroça, o projeto Pimp My Carroça, o projeto que a professora apresentou. Depois nós vamos apresentar mais alguns projetos que acontecem, outros projetos que provavelmente, com certeza, vocês fazem nas suas escolas e nos seus municípios, né, que envolvem justamente a questão do cuidado com a terra, o cuidado com as pessoas, né, a promoção de almoços solidários, ali, a questão do idoso, a questão de não discriminar de maneira nenhuma, mesmo independente de gênero, tá? Sem discriminação. Gênero, idade, sexo. Falem sobre isso nas escolas. Certo? Isso é importante, está ali, né? Está no nosso aluno, as leis estão aí. As novelas, às vezes, fazem uma movimentação, mas elas trazem questões, né, também da atualidade. A questão da grávida também, né? Cuidado com a infância desde a gravidez. Com a infância, né? E os idosos também abandonados, né? Que é uma realidade cada vez mais presente. Sim. E depois fala, então, da partilha justa. Partilhar com justiça. Estabelecer limites ao consumo e à produção, redistribuindo os excedentes. Até aparece ali um clube de troca, brechó, mais acima na folhinha, né? Imagem, na imagem, né? Partilhar com justiça. Então, também trabalhar com os alunos a questão do consumismo excessivo, agora nos aproximando do Dia das Crianças, né? Algo para os pais também pensarem, né? Que essas datas comemorativas estão muito calcadas na questão comercial, mas quem sabe ressignificar isso, né? A gente já fala há tanto tempo. Mandar fazer, mandar arrumar, mandar consertar. Às vezes, aquele faz tudo que todo mundo brinca na família ou na escola, é o que está certo, né? Está reorganizando, fazendo bonecas, refazendo, montando, consertando. Antigamente se fazia isso, né? Se consertava o chinelo, se consertava o sapato. Hoje em dia, a gente bota tudo fora e vai comprar novo. Volta, né? Daí fecha o ciclo, volta para cuidar da terra, porque também, com cuidado com essas coisas, se economizam recursos naturais, né? Principalmente a água, que é usada nesse processo todo.
Então, essa foi a ideia desse fechamento do fascículo, né? No fascículo 3, trabalhar essas questões. E a nossa proposta foi, então, trabalhar com especialmente hoje, trabalhar com o cuidado. Então, nós vamos nós vamos apresentar alguns projetos aqui que estão sendo feitos. Contatamos o município de Taquara, que é o município que está mais próximo, com certeza os municípios de vocês, depois a gente vai ter um momento assim para alguns colocarem. Trouxemos um trabalho apresentado também na Feira de Ciências do município de Taquara, justamente porque a proposta do fascículo não tem sido só mais a literatura, mas também a literatura e a ciência, né? Que é a ciência que nós vamos fazer, é com a ciência que nós vamos fazer desenvolver essas ideias voltadas para a terra, para o cuidado com as pessoas, com a justiça, é fazendo pesquisa, trabalhando essas questões que nós vamos mudar um pouquinho. Tá? Depois a professora, acho que Ana ou a Luciele, elas vão falar um pouquinho do projeto também a respeito disso. Bom, nós vamos para o próximo momento, então. Tu pode só chamar a atenção, pessoal, os projetos selecionados para a Mostra Tec Júnior, que vai ocorrer agora em 24 a 26 de outubro, tá? Então, foram um projeto de Campo Bom, tá com fome de quê? Vai uma punk aí, né? Da Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Vargas, está aqui, tem alguém da escola? Não? Diário de Kiki, projeto Consciente de Inteligência, Consciente Emocional, da Escola de Sapiranga, não sei se tem alguém da escola aqui, e Agricultura Familiar em Araricá, da Escola de Ensino Fundamental Francisca Isabel. Estão aí, então, parabéns. Né? Esses projetos foram os selecionados daqueles que nos enviaram. Eles participarão, então, pelo Ler da Mostra Tec Júnior. Né? Eles têm a inscrição do grupo gratuita. A gente não consegue dar mais que isso, mas como a inscrição é um valor bem alto, acho que já só a participação na Mostra Tec também é bem bacana. E outros provavelmente vão participar da Mostra Tec por inscrição pelo município ou individual. Também deixa eu ver se tem mais alguns que já vão para a Mostra Tec por seleção do seu município. Aqui vai para a Mostra Tec também, né? Então, os municípios também fazem a seleção e vocês podem escrever os trabalhos individualmente. Nós temos 2 trabalhos, pode passar mais uma, que são os suplentes, que aí eles foram selecionados, só que a gente não tem como custear, né? A inscrição ela é R$ 190 por pessoa, então ela tem um custo um pouquinho mais alto. Aí o grupo teria que custear. Então, são os 2 outros trabalhos de Campo Bom, todos voltados para o fascículo do Ler. Tá? Continuamos, então. Nós viemos aqui mostrar um pouquinho de 2 projetos que nós estamos desenvolvendo na nossa escola e que eles têm muito a ver com o tema que está sendo agora trabalhado nesse último fascículo do Ler. Né? Vivenciando gestos de generosidade, uma corrente do bem. Pode passar. A partir do projeto municipal Inspiração, Inovação, Competências, Transformando a Educação, a nossa escola está desenvolvendo o projeto de leitura e o Fórum Estudantil. Desde abril, vai até agora novembro, vai culminar, então, no Fórum da Escola, né? E em que o projeto de leitura teve o nome Ler, Cultive e Passe Adiante essa ideia, e o Fórum Flechas da Vida em uma Corrente do Bem. A gente fez um trabalho de acordo a partir de um filme que muitos devem conhecer, A Corrente do Bem, que trata, na verdade, né, de um menino que ele tem a partir de uma proposta do professor, ele tem que desenvolver alguma atividade que fosse trazer o bem para mais pessoas, né? Sem pensar em algo em troca. E ele faz, então, uma corrente a partir de 3 pessoas e assim vai aumentando, né? Cada um vai trazendo um pouquinho de acordo com a realidade que eles vêm conhecendo. O projeto de leitura, ele envolveu alguns objetivos específicos bem relacionados à leitura e à escrita, né? A gente tem um período quinzenal de leitura livre, em que os professores traziam alguma atividade, alguma leitura diferenciada, ou os alunos escolhiam
algo do gosto deles. Então, são 15 minutinhos a cada 15 dias em que eles paravam na escola, e param, né? A gente continua com o projeto, para fazer uma leitura de gosto pessoal, incentivando isso também, não somente aquela coisa do ler algo que foi imposto, né? Além disso, outras atividades em relação à ampliação de vocabulário, estimular a atenção e a linguagem, produzir mensagens de diversos gêneros textuais, melhorar o rendimento escolar, diminuir a evasão, foram propostas a partir desse projeto de leitura. E, na verdade, os professores vão desenvolvendo atividades dentro das suas disciplinas, né? Nós somos professores de área, esse projeto é dos anos finais da escola, e em que cada disciplina, cada professor foi mais ou menos gerenciando, dentro do seu conteúdo, um trabalho proposto e que, na verdade, agora, com o fórum, isso vai se transformando na parte prática, né, relacionada a passar algo de bom para o próximo. E aí, então, a gente teve algumas ações. No dia do desafio, a gente fez uma ação diferente na escola. Foram feitos abraços coletivos, enfim, entre todos os participantes. Depois, nós tivemos troca de mensagens de alguns alunos com uma outra escola, se não me engano, e foi de Rolante, uma proposta no professor de Geografia, em que eles trabalharam sobre as ações de solidariedade e fizeram essa troca de correspondência. Também teve um professor que trabalhou com a questão das ONGs, os objetivos, as ações, as parcerias. O professor de História trabalhou com a produção de mini-livros, em que eles depois doaram para os alunos dos anos iniciais da escola. Teve também visita a um lar de idosos aqui do nosso município, com doações de carinho, atenção e alimentos que eles arrecadaram. Será feita uma exposição de fotos com registros, flashes da vida, em que os professores de artes também estão envolvidos nesse aspecto. E também foi realizada agora recentemente uma visita ao projeto BEM, que é o bairro Empresa Melhor, com os alunos dos nonos anos da nossa escola, em que eles puderam conhecer um pouquinho sobre o projeto e também realizar ações como doação de alimentos e dar um pouquinho de atenção e verificar qual era a maneira como eles eram recebidos e o que eles fazem nesse projeto. A gente deixa umas mensagens aqui e depois eu vou passar um pouquinho para o Figrazzi falar em relação a esse último projeto desenvolvido. A generosidade não está em doar aquilo que se tem a mais, mas em doar aquilo que os outros precisam mais do que a gente. Se alguém lhe fizer ou lhe fez um favor, uma coisa grande, uma coisa que você não poderia fazer sozinho, e em vez de retribuir, você pode também fazer um favor para outras 3 pessoas. E isso foi retirado do filme, né? Uma mensagem deles. Boa tarde. Bom, em relação à visita ao Projeto BEM, foi feito com os alunos dos nonos anos. E um dia eu fui com um consulado de um time que tinha feito um evento e foi fazer doação. E eles foram fazer doação nesse projeto. E quando eu cheguei lá, tinha assim, um monte de família já esperando. Os meninos se atrasaram quase 2 horas. E as pessoas continuaram lá esperando para ganhar uma sacolinha de comida. E eu cheguei na escola um dia e comentei com essas turmas de nono ano. E assim, foi automático. Bárbara, a gente tinha que conhecer. Daí começou, trouxe material para eles lerem, a gente pesquisou na internet para eles verem. E assim, foi uma coisa bem que partiu deles. Eles ficaram meio tocados com o que a gente colocou para eles. E, vamos visitar o projeto. Mas vamos visitar, eles não precisam de alguma coisa? Então, vamos fazer uma campanha, vamos unir todo mundo e vamos fazer uma campanha. Então, eles fizeram uma campanha na escola toda para arrecadar alimentos. E esses alimentos viraram em brinquedos, viraram em roupas. Então, a gente arrecadou bastante coisa. E, assim, na verdade, esse projeto é com os anos finais. E acabou envolvendo até a educação infantil. Então, todo mundo trouxe, todo mundo ajudou, foi bem legal.
A gente foi lá visitar, assim, ó, foi muito gratificante para eles, assim, foi de um aprendizado muito grande. Porque alguns ainda tinham aquela mentalidade, bah, eu não vou, vai lá na empresa, lá eu não vou, né? Porque eles tinham, quando chegaram lá, assim, eu vi que todo mundo, né, baixou aquela guarda e abraçaram realmente o que a gente foi fazer lá. Boa tarde, eu sou Gessi César. Estou orgulhosa porque aqui no meio das professoras, que eu também sou professora aposentada. Eu estou mais aqui para fazer uma boa propaganda para vocês. Se vocês tiverem a mãe em casa, ou a sogra, ou qualquer pessoa idosa, ou menos de 60 anos, pode ser 50 e poucos, vocês podem fazer uma propaganda que ela possa fazer, ou ele, o curso de informática na FACAT. Nunca é tarde para aprender a navegar na internet, usar computador, smartphone, tablet ou iPhone. Para quem passou dos 50 anos e pensa assim, que vai até os 80, a FACAT está oferecendo um curso de capacitação digital para a terceira idade. O conteúdo passa pela introdução à informática, traz termos como sistema operacional, internet, redes sociais, e-mail, editor de texto e assim por diante. A gente se diverte bastante. Tem muitas idosas ou idosos que chegam ali, eles não sabem nem manusear o mouse, mas logo eles aprendem e logo ficam à vontade. Porque, na verdade, em casa, a gente não mexe no celular... Não é meu caso, só estou contando como é o caso da maioria. Não mexe no computador, porque o filho não deixa porque vai estragar o programa dele, porque o neto não deixa porque não sei o quê. Então, aqui, a gente aprende a não ter medo do computador. Ele não é um bicho, ele sai aquilo que fizeram, eles que coloquem no HD externo, eles coloquem na nuvem, em qualquer lugar, para depois resgatar. E deixa os idosos usarem. A carga horária é 2 horas semanais. Nós fazemos segunda-feira ou quarta, o nosso horário aqui. Nós fazemos na quarta-feira de manhã, às 8 horas até às 10, ou das 10 às 12 horas, e à tarde também. E o curso da melhor idade possibilita ao aluno o domínio do sistema operacional, Windows, da internet. Além disso, são apresentadas as ferramentas presentes no Word, no Excel, nós fazemos PowerPoint também, a fim de despertar o interesse dos programas que os alunos gostam de manusear, básicos do computador, as redes sociais e explorar também completamente a prática. Eu fiz aqui um esqueminha porque eu gosto de script, a professora gosta de script. Tá. Temos também interação entre os alunos, por exemplo, aqueles que não vêm, a gente tem o telefone deles, tem o WhatsApp deles, a gente se comunica e pergunta por que não veio, a gente já pergunta na aula. Por que não veio, já comunicamos a professora Serres por que não veio, e assim a gente está interligado entre as pessoas que ali estão. E uma outra coisa interessante que a gente espera assim, com muita ansiedade, a quarta-feira. E todas nós esperamos com muita ansiedade, e o meu esposo também, afinal das contas, a gente já tem na agenda assim, bem cheinha. Um dia faz ginástica, outro dia vai na computação, outro dia vai na amiga, outro dia tal, e a gente tem a agenda cheia. Por exemplo, hoje eu tinha minha agenda cheia à tarde, mas eu desmarquei para poder vir aqui. Gostaram? Isso aí, FACAT, né? FACAT, Taquara, isso é tudo de bom. Então, e também fica uma coisa bem interessante, que eu trouxe a minha vizinha também para a aula da quarta-feira, e eu achei interessante os familiares. A netinha disse, vó, hoje é o dia da tua aula. E ela lembra, 5 anos. Então, é interessante isso. E outra coisa interessante, que no final do ano a gente tem um diploma, a gente ganha um certificado de conclusão das aulas do ano. Eu sempre coloco no meu Face o diploma e a cerimônia da formatura, e alguém pergunta, de novo? Daí a minha resposta é bem fácil. A computação está diariamente, anualmente se modificando. Então, se eu não estou na aula todos os anos, eu fico atrás. Ver o médico, ver o enfermeiro, ver a professora, se não faz curso de atualização, fica atrás alguns anos, e eu não quero ficar. Eu sou conhecida na escola do meu neto como a avó que usa o telefone, porque eu tiro foto, eu faço 1000 coisas com o telefone e já sou bem conhecida pelo uso do telefone. Por quê? Porque eu uso bem o computador, uso bem o telefone e esse incentivo das aulas nos faz muito bem.
e eu agradeço muito a oportunidade da Facate. Eu não tinha 60 anos ainda quando eu comecei, agora já estou com 67, e continuo indo, não vou deixar, enquanto eu estiver nessa terra, eu vou continuar assistindo a aula, se Deus quiser. E ele quer. E esqueci, o curso não se paga nada, e a gente não gasta nada mesmo, só a condução para vir até aqui. Mas tem algumas avós que eu admiro muito, que elas vêm a pé e voltam a pé. Ao meio-dia, com aquele sol, eu sempre ofereço carona. Não, eu preciso fazer minha caminhada. Então, até isso é bom. Tá, não precisa vir pela rua ali da principal avenida, que é muita lomba, vai para uma outra, vai pelo correio ali, faz umas quebras ali, vem, e que fica tranquilo também. Eu e meu esposo, de vez em quando, a gente vem a pé também. Eu acho bem interessante essa ginástica. Você tem uma pessoa em casa que gosta de palavrinha cruzada? Levante a mão. Olha aqui, ó. Você venha para aulas da terceira idade, você vai aprender a fazer palavra cruzada no computador, aí tu não precisa gastar aquele dinheirinho para comprar o livrinho. Agora nós vamos ter aqui, o nosso amigo vai saudar vocês, eu sou Eliseu, e o Paulo também faz parte do nosso grupo. Boa tarde. Eu quero parabenizar todas as pessoas que estão aqui presentes e quero falar, há pouco foi expressado, com referência a educadores. Foram felizes os educadores daqui da faculdade, foram felizes em ter se lembrado da terceira idade. Porque tem locais que a terceira idade é um pouquinho excluída. E aqui eles valorizam. Aqui a gente se sente valorizado. Então, essas pessoas que tiveram essa brilhante ideia em fazer essa parte aqui, passar a computação informática para a terceira idade, meus parabéns. Já faz algum tempo que eu participo e não quero desistir tão cedo. Enquanto for possível, a gente fazer alguma coisa interessante, porque computação, informática, eu acredito que não seja só para a juventude, é também para a terceira idade, que é o meu caso. Eu fico muito satisfeito quando chega quarta-feira, naquele horário, para que a gente possa fazer alguma coisa. Então, eu fico satisfeito, e eu acho que tem mais gente que talvez fique satisfeito com essa situação aí também. As técnicas, as partes, essa nossa colega já passou. Então, não vou fazer repetição aqui, nessa área aqui. Eu quero dar os parabéns, se vocês tiveram, como ela disse, se tiver alguma pessoa na família, amigos, que tenha uma idadezinha já um pouquinho mais desenvolvida, um pouquinho mais para frente, comunicam essa parte aqui, ó. Tragam eles para a Facate, que serão bem recebidos. Essa parte bastante comovente e me comove com isso aqui. Muito obrigado pela atenção, jovens. Gostaria de agradecer muito pelo convite, em especial pela professora Liane, que fez o contato comigo. Muito obrigada. Uma maneira de poder divulgar um pouco o nosso trabalho, trocar experiências, contar um pouquinho dessa caminhada. Então, infelizmente, a colega Luciele Comunello não pôde estar presente, mas acredito que em outras oportunidades conseguiremos conversar, então, em conjunto. Vim falar um pouquinho sobre o Viver Bem, que é um projeto, então, de extensão aqui da Facate, que atualmente eu coordeno, então, com a participação da professora Luciele e de algumas acadêmicas da psicologia. E é um projeto que eu tenho muito apreço, porque foi algo que surgiu a partir de uma demanda da comunidade. Pode passar. Então, a origem, né, foi uma busca da comunidade, de algumas senhoras preocupadas com situações
que estavam e, infelizmente, ainda estão acontecendo na cidade, na região, que é a questão da violência no trânsito, né, acidentes, muitas vezes envolvendo o uso abusivo de substâncias psicoativas, né, principalmente o álcool. Então, a partir dessa demanda, a comunidade buscou a FACAT e foi visto que seria importante uma participação da psicologia. Então, na época, juntamente com outras colegas, principalmente a professora Loiva Deboni, que infelizmente faleceu no ano passado, não pôde continuar conosco, mas fez um ótimo trabalho, né, enquanto esteve aqui na instituição. Então, nós fomos vendo, aproveitando também a experiência da professora Loiva com a questão da dependência química, fomos vendo que seria interessante, claro, relevante trabalhar essa questão do combate à violência, do combate ao uso de substâncias psicoativas, mas que não seria a partir de um viés moralista, né, que a gente deveria buscar promover a qualidade de vida, promover o bem-estar, e, por isso, surgiu a ideia do Viver Bem. Mas outra questão interessante é que não fomos nós, organizadoras, enfim, coordenadoras do projeto, que pensamos esse nome, né? Por trabalharmos com a psicologia comunitária, que vê a importância da participação de cada pessoa, de cada morador, de cada integrante das comunidades, nós fizemos uma enquete, trabalhamos em conjunto com a agência, a AGECOM, Agência de Comunicação aqui da FACAT, e buscamos, então, pensar com eles alguns nomes, alguns logotipos, e colocamos, então, 5 opções para que a comunidade pudesse votar. Então, foi feita uma votação online, que escolheu, então, só volta um pouquinho no primeiro slide, o nome, Viver Bem, Conversas por uma Vida Melhor, e esse logo, então, que foi criado pela AGECOM. Pode passar mais uma. Então, a partir dessa busca da comunidade, a partir dessa demanda que foi trazida, nós começamos a buscar alguns espaços. Outras instituições vieram até a FACAT, não sabendo especificamente do Viver Bem, mas sim da nossa proposta de trabalhar algumas questões comunitárias, e começamos a nos inserir, então, em algumas comunidades, dentre elas um projeto com crianças e adolescentes. A nossa ideia não era trabalhar somente com esse público, né? A ideia do Viver Bem é atingir crianças, adolescentes, adultos e idosos, mas, a partir das demandas que nós tivemos inicialmente, a ideia foi trabalhar, então, com esse grupo que nos procurou de um projeto voltado ao público infanto-juvenil. E, a partir disso, então, da inserção nas comunidades, a partir do levantamento de demandas e necessidades, começamos a realizar, então, algumas rodas de conversa, não somente para colocar alguns pontos que nós achávamos importantes, mas para ir averiguando, verificando que demandas, que questões que aquelas crianças e aqueles adolescentes estavam nos trazendo, estavam mostrando necessidades. Então, falávamos antes, né, o professor Delmar trouxe algumas questões que a mídia costuma explorar, costuma trabalhar, e a gente foi vendo que sim, né, que questões, por exemplo, como o bullying, como a depressão, como o próprio suicídio, né, acabamos de finalizar o mês de setembro, que é considerado, então, o mês de combate ao suicídio, né, nós já vimos que, muito antes, já vinham algumas demandas nesse sentido para crianças e adolescentes, né. Então, a gente foi vendo da importância de buscar os interesses desse grupo, desse público, e ir trabalhando a partir das rodas de conversa. Então, eu trouxe algumas fotos, né, bem breves, das atividades que a gente realizou ao longo do ano. Então, essas atividades começaram a ser mais presentes, mais intensas esse ano, porque o ano passado foi mais o momento de formar o grupo do projeto, de começar a divulgá-lo, principalmente aqui na instituição, e buscar integrantes. Então, atualmente, além de voluntárias, de acadêmicas da psicologia que fazem um acompanhamento, que são integrantes voluntárias do projeto, iniciamos com um estágio profissional em psicologia comunitária, também vinculado ao CESEP, que é o nosso centro de serviços em psicologia.
Então, acreditamos que, a partir desse ano, o projeto vá tomando fôlego, vá tomando forma e possamos ampliar as nossas atividades. Pode passar. Aqui também trouxe algumas fotos ainda das atividades, aquela mais à esquerda, né, que aparece, eu estou vestindo uma camiseta de um projeto que é vinculado ao SESI e à Rede Globo de televisão, né, que foi um evento que a gente foi convidado a participar, a Ação Global, no município de São Francisco de Paula. Então, além de ações pontuais em algumas comunidades, nós participamos também de eventos, né, como naquele momento a cidade recém tinha passado por aquele desastre natural, né, toda a questão de vulnerabilidade, de sofrimento que a comunidade estava passando. O evento, então, foi realizado lá, e como a gente não estava fazendo uma inserção naquela comunidade, fomos especificamente para esse evento. A nossa ideia foi trabalhar algumas questões sobre rede de apoio social, que é um aspecto importante que a gente vê, né, de recurso para que as pessoas consigam enfrentar momentos de sofrimento, como o passado pelo município, a questão de qualidade de vida, de bem-estar, de rede de atenção. Então, divulgamos informações sobre a rede de atenção do município, serviços como o CRAS, o CREAS, o CAPS, unidades básicas de saúde. Então, foi um ponto que nós não trabalhamos especificamente necessidades que a comunidade tinha nos trazido, mas que a gente imaginava que podiam ajudar aquele município, aquela cidade naquele momento, né? Então, só para trazer, pode passar mais um pouquinho? Isso. Em geral, nós vamos até as comunidades, mas já aproveitando e divulgando, né, o professor, coordenador da extensão, né, o professor estava aqui, acabamos não confirmando com ele, mas acredito que vai sair, né, o evento Campus em Família, em novembro. Então, provavelmente, vocês terão acesso à divulgação sobre esse evento. Então, vai ser uma oportunidade que a comunidade virá até a FACAT, né, a comunidade virá até a instituição. Então, tem também essa possibilidade da vinda dos integrantes da comunidade. Mas, em geral, nós fazemos o trabalho, né, o movimento contrário. Nós vamos até as comunidades, né? Então, ali mais uma foto desse evento da Ação Global. Pode passar mais um pouco. Ali também um joguinho que a gente fez com as perguntas, então, sobre essas temáticas, bem-estar, qualidade de vida, rede de apoio, rede de atenção. E vou te passar, então, vou pedir para passar o vídeo. O nosso vídeo também foi feito pela AGECOM, pela agência aqui da FACAT, e é uma forma de, brevemente, falar um pouco, né, divulgar um pouco a ideia inicial do Viver Bem. Só antes de começar. Então, assim, é um projeto bem amplo, né, ele ainda está está engatinhando, tá, né, é ainda um bebê, está bem no início da sua vida, mas temos muitas propostas, muitas possibilidades de atividade. Acabei não trazendo, mas nós temos uma página no Facebook, quem quiser dar uma olhada, quem quiser ficar atento às ações, né, que a gente vai seguir realizando. Temos o e-mail do projeto também, viverbem@facat.br. Então, espero poder encontrá-los, né, ao longo da nossa caminhada. Realmente é muito amplo, há muito ainda a fazer, mas eu tenho muito orgulho de poder fazer parte desse projeto, dessa atividade, e queremos também chamar a comunidade acadêmica, né? A professora Liane e nós conversamos numa capacitação docente, tivemos a oportunidade de conversar um pouquinho sobre o projeto, e esperamos que seja interdisciplinar, que outros cursos, outros acadêmicos de outros cursos possam compor conosco esse trabalho. Lembrei de uma situação que chamou bastante a atenção do grupo, quando estávamos numa das instituições que a gente estava fazendo a inserção, que foi de um menino, acho que ele tinha uns 8, 9 anos, e que ele disse, a gente estava falando de atividades que gostariam de fazer e que acabavam não conseguindo fazer. E ele disse, eu gostaria muito de poder brincar mais na rua,
de ter mais amigos por perto, porque eu fico muito só dentro de casa, muitas vezes só no celular, né, aquela ideia que a gente tem, e porque muitas vezes fica essa ideia, claro, a gente sabe, né, nós adultos, os idosos, enfim, estamos, né, sempre ligados, conectados, as crianças muito mais e adolescentes, mas a gente sempre fica com a ideia de que eles querem privilegiar essa atividade, né? E quando vem uma fala que é ao contrário, a gente se surpreende. Então, esses espaços, essas rodas de conversa, também são para trabalhar com essas crianças, com esses adolescentes, a questão de valores, né? A questão do cuidar do outro, do cuidar de si, a questão da diversidade, das diferenças. Então, nessas rodas, além de levar em conta o que eles nos trazem, as demandas de cada grupo, de cada integrante, nós vamos trabalhando também o que a gente vai percebendo que é necessário naquele grupo, né? Então, tivemos um grupo que se constituía enquanto um conjunto de pessoas, mas não tendo uma pertença àquele grupo, não tendo uma integração. Então, fomos trabalhando a questão da diversidade, de conseguir respeitar a diferença do outro, né? As características do outro, a diferença, o respeito. Então, isso também faz parte, né? Por isso, o convite, né, professora Liane, em relação à questão da sustentabilidade. E, realmente, quem trabalha mais nessa área, já há mais tempo, na verdade, a questão da sustentabilidade, da permacultura, é a colega Luciele. Então, acredito que outras oportunidades a gente possa retomar e seguir trabalhando esses aspectos no Viver Bem. Então, agradeço novamente a oportunidade e que seja uma tarde bem produtiva, de bastante troca. Muito obrigada. Então, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Primeiramente, obrigada ao pessoal de Letras. É o nosso segundo encontro no Ler. Da última vez, estivemos conversando sobre patrimônio arquitetônico, cultural, principalmente. E agora a gente vem com uma proposta, então, dentro desse pensar o outro, desse cuidar, desse refletir sobre o nosso cotidiano, e incluir todos na sociedade. Para início de conversa, então, levantando a mão, quem já leu, tem bastante livros, fez bastante leituras sobre a cultura e a história de pessoas de origem europeia, imigrantes europeus, italianos, alemães. Levantando a mão, então, aí. Todos vocês fizeram essas leituras. Ok. Agora, levantando a mão, quem leu sobre a história e a cultura de pessoas de origem africana. É um pouco menos. Por quê? Porque menos produção. A nossa região é característica por essa imigração europeia, mas não só. Também temos muitas pessoas de origem africana. Então, pensando nisso, pensando nessa necessidade, pensando nesse revisitar a história, reescrever a história, incluir todos, perceber todos, e todos temos história, todos temos cultura. Então, aqui o nosso projeto, a partir da história oral. Tá? O ano passado e esse ano estamos trabalhando nesse projeto. Ele nasceu lá pelo mês de abril do ano passado. Nós estamos aqui, né? Registros de memórias e de lugares de afros brasileiros nos vales do Paranhana e dos Sinos e proximidades. Por que proximidades? Porque surgiu o interesse de alunos realizar essa pesquisa, alunos que residem no município de São Francisco de Paula, no município de Santo Antônio da Patrulha. Então, vai além desses dois vales. Então, essa é a nossa proposta, a região de abrangência da FACAT. Então, está aqui um pouquinho da localização geográfica e algumas cidades onde a gente desenvolve esse projeto. Ele possui 2 eixos. O primeiro eixo é registros de oralidade. E, nesse processo, como professoras coordenadoras, eu e a professora Dalva, coordenadora do curso de História, que também faz parte, só hoje ela não pôde estar presente. E o segundo eixo é sobre os lugares. Aí é com o professor Daniel, que também é do curso de História, da graduação e do mestrado.
Então, a nossa proposta é fazer esse registro, é dar visibilidade a essas pessoas de origem africana, de matriz africana, que residem, que nasceram nesses municípios, ou que nasceram em outros municípios, mas atualmente residem aqui. Aí, esse projeto, então, envolve 15 estudantes. Esses 15 estudantes fazem trabalho, todos são alunos do curso de História, e esse trabalho soma horas complementares, que é uma necessidade que o aluno, além de fazer as disciplinas, também tenha essas experiências além da sala de aula, fazendo pesquisa em História Regional. Então, 15 estudantes. Primeiro momento, então, elaboração, visto dessa necessidade de ter esses registros dessas histórias, de memórias, de cultura, de afros brasileiros. Então, a elaboração do projeto. Em seguida, nas salas de aula, fazendo o convite para esse trabalho, então, essa participação. Aí, a elaboração das questões, leituras, levantamento de fontes, levantamento de quem seriam essas pessoas que nos dariam esses depoimentos. Em seguida, fazer o trabalho de campo, indo até as comunidades, indo até as casas, contatando com essas pessoas, vendo qual é o melhor horário disponível para essa conversa. Depois desse material todo colhido, que faz parte do nosso acervo, que o Laboratório de História tem um acervo da história agora específico sobre os afros brasileiros da região. Então, essa organização não é só ir conversar, mas tem todo um processo para realmente transformar isso em acervo, para a questão de autorização, a questão de elaboração, a transcrição da entrevista. Então, a menor entrevista deu em torno de uns 15 minutos e a maior, até o momento, 1h30. Isso tudo para transcrever leva-se muitas horas. Mas está feito, então, esse registro. E depois desse registro, então, parte-se para análises, para reescrita, esse revisitar a história. Aqui, então, nós temos os alunos e as suas pessoas, as pessoas colaboradoras, as pessoas que nos deram esse depoimento, que falaram das suas origens, das suas práticas, da sua cultura, da sua vivência e da sua história. Sempre pensando a questão da memória, que a memória é um processo seletivo. Então, aqui nós temos, no município de Taquara, os alunos e a pessoa que nos deu a entrevista. Pode ir passando. Aqui mais alguns. Homens, mulheres, em diferentes idades. Município de Parobé. Alguns municípios têm mais, outros menos. Isso é muito... para esse contato com as pessoas, tem que ter uma aproximação, tem que ter uma ligação, digamos assim, um vínculo, uma indicação, uma conversa. Então, veja que alguns municípios vão ter mais pessoas, outros menos. Também a quantidade de alunos de Taquara, o envolvimento foi maior do que os demais. Aí, como eu resido em Igrejinha, facilitou um pouquinho. Aqui os municípios também, a ligação de parentesco, ligação de amizade. Mas são todos da comunidade quilombola, não? Isso é no geral. No Agora geral? Chega. Então tá. Agora chega o quilombola. Aqui, então. Tá? Então, até o momento, nós conseguimos conversar com 5 pessoas da comunidade quilombola, do Paredão. Levanta a mão, quem sabe que existe essa comunidade. Explica um pouquinho o que é, isso que eu ia te dizer, um pouquinho o que é uma comunidade quilombola. Sim, né? vem agora. Levantando a mão, então, quem conhece, quem já ouviu falar da comunidade quilombola do Paredão Baixo de Taquara. Tá? Então, não faz muito, eu não sou natural daqui, não faz muito que eu fiquei sabendo também, e a gente já fez algumas pesquisas lá em outros momentos, e sábado que vem nós estaremos lá também fazendo uma atividade de doação de produtos e também confeccionar peteca e brincar um pouquinho com as 50 crianças de lá.
Pode passar. Então, é o nosso trabalho de campo, né? Daqui a pouquinho chega o quilombo, tá? Até agora, dessa reflexão do que nós fizemos com esse projeto. Apresentamos 3 trabalhos na Univates, aí a participação dos alunos, nesse reescrever a história, nesse revisitar a história. Então, estamos fazendo a nossa produção, resultado de pesquisa. Também estaremos na mostra científica, que acontece esse mês aqui na FACAT, com mais 5 trabalhos, né? Sendo que a dona Anita é do Quilombo, a falecida dona Anita, que era benzedeira. Então, também vamos revisitar essa história, fazer novos registros. Aqui, então, está a comunidade. Tá? Quantas pessoas residem aí? Então, está colocando os números, qual é a população. É o que a Emater nos forneceu, né? O nosso trabalho também está no início. Nós não conseguimos visitar todas as casas, conhecer todas as pessoas. Nós estamos no processo inicial. Um pouquinho da localização. É nesse caminho que a gente vai por Porto Alegre, aqui por Morungava, né? Então, daqui dá uns 20 quilômetros até essa comunidade. Da faixa principal até a comunidade dá uns 4, 5 quilômetros. E é uma comunidade de interior. A base é a agricultura, né? A criação de animais, a prática agrícola, principalmente o milho, mandioca, feijão, batata, principalmente. Aqui, então, está a documentação. Essa comunidade, ela foi, a partir de 2003, ela foi reconhecida, ela está em processo, já foi feita a identificação, já foi feito o reconhecimento, já foi feita a delimitação, e agora está ainda na fase final para essa questão da demarcação, a titulação, ainda não está bem finalizado o processo. Mas é reconhecida nacionalmente como um espaço de liberdade no passado, de busca de uma melhor vivência, um espaço de resistência, portanto, remanescentes de escravos. Aqui um pouquinho de como é esta comunidade, como é a vivência dessas pessoas, e aí algumas fotos do nosso trabalho de campo. Observando nessa imagem o resultado das políticas públicas do século XXI. Esse é o resultado, né, do século XXI, o ano específico ali foram alguns anos, colocando a necessidade de água, né? Então, as caixas d'água, que facilitou bastante a vida deles. E tem luz? Tem, energia elétrica, sim, também. Aqui é interessante, antes, quando a professora estava falando da questão do meio ambiente, né? Então, veja, esta senhora, ela colhe a água da chuva, coa esta água e aproveita para lavar roupa, limpar a casa. Então, essa é uma prática muito interessante, né, que ela faz. Então, estava ali, no dia que a gente foi visitar, ela disse, ontem choveu, eu colhi, agora eu vou redistribuir essa água. Tem. Uhum. Alguns alunos que estiveram aqui antes, na lata aqui, eles são dessa comunidade próxima da Fazenda Fialho, depois da 4ª série, me ajuda aí a corrigir se tem alguém daí, 4ª série, né? Até a 4ª série é na comunidade. 5º ano, 4º ano, então. 5º ano. Como faz tempo que eu não dou aula... levanta a mão aí quem já foi diretora. Isso, tudo bom. Estivemos lá esses dias, recebeu o meu e-mail. Toca e tu tem mais 1 minuto. Isso. Então, até o 4º ano,
Tá, 5º ano, e depois eles vão para essa escola próxima daí, da Fazenda Fialho. Passando, então. Aqui mais uma das casas, pode ir passando. Nosso trabalho de campo. Aí nós temos uma das pessoas entrevistadas, são muitas Marias nessa comunidade, várias Marias, né? Várias necessidades, nós aqui, professores, lá existem pessoas, mas também tem projetos em andamento, né, para alfabetização de adultos. E aí o que choca, né, nós temos pessoas tão próximas que são não alfabetizadas. Tá? Esse é o presidente da Associação da Comunidade, né, o José Luiz. Essa é uma mãe também que está se formando esse ano no colégio aqui em Taquara. Então, depende de transporte à noite, ela estuda à noite. Esta é uma banheira da avó da costureira, onde eles tomavam banho. Então, é um material bastante rico. Bom, então está aqui os resultados desse trabalho todo, que ele não está finalizado, ele está em andamento. O nosso contato é com a escola, é com a comunidade, é com o presidente da associação, exatamente para fazer essa leitura e para fazer esse registro, e, ao mesmo tempo, com os nossos alunos aqui do curso de História, conhecer a história regional, reescrever essa história e incluir todos dentro desse processo. Enquanto o curso de História, além desse trabalho de pesquisa de campo, também a questão da preservação desse material disponibilizado pela comunidade. Então, é isso. Desculpa se eu passei. Boa tarde, gente. Eu vou chamar meus alunos aqui, porque esse trabalho também faz, né? Eles que realizaram mais ainda do que eu. A ideia veio a partir deles. E a gente está muito feliz de estar aqui na Facate, porque esse projeto começou aqui. A gente fez uma visita, eles vão falar. Vou pedir para vocês se apresentarem, começa aqui. Prazer, meu nome é Luana. Meu nome é Natasha. Meu nome é Diogo. Meu nome é Jonathan. Meu nome é Gabriel. A gente começou, então, na sala de aula, né, a estudar, então, sobre as plantas, né? E eu já conhecia a Escola Ambiente da Facate. Eu sou apaixonada por aquele espaço que a gente tem lá atrás. E, então, eu falei, né, para a direção, junto com a direção, a gente trouxe, então, os alunos para fazer essa visitação. E lá a gente viu a horta, conheceu a horta, linda, maravilhosa. Eles gostaram muito, aprenderam muito com o professor Liceu, né, o biólogo, professor Liceu. E lá a gente, eles, os meninos, então, se dedicaram a fazer a horta reciclável, né, com material com cano, PVC e garrafa PET, né? E aí que foi que surgiu o nosso nome, né? O nome do nosso projeto, então, é a importância da horta escolar, cultivando saúde e sabedoria. Isso, está exposto aqui, a gente não trouxe os slides, mas nosso painel está aqui, depois vocês podem passar para eles explicarem melhor para vocês, tá? O que mais que eu tenho para falar sobre isso? Então, a importância do trabalho, então, veio junto também com a escola. Nesse meio tempo, a escola também começou a construir uma horta escolar, que foi onde a gente começou a pesquisar o porquê dessa horta escolar, que benefícios trazer para os alunos, né, sobre isso, sobre esse assunto. E sempre fazendo o gancho com o meio ambiente, né? Não seria só o projeto do plantio, né, de estou lá plantando uma alface ou qualquer hortaliças, mas sim trazer o projeto deles ver o que aquilo ali está trazendo para eles em situação de propósito, né, de educação ambiental, de ver que eles estão fazendo um bem, tanto à saúde deles, como à saúde dos colegas deles, né, da escola também. Vou passar um pouquinho para a Luana para explicar para vocês sobre o problema, né, da continuidade do que a prof está falando. O problema é que muitos alunos desconhecem o processo desse plantio e de como precisa de... como é que eu posso dizer? Como precisa de nutrientes do solo para sobreviver, está adequado ao consumo humano. A gente também pode destacar o não consumo de hortaliças, e poucos alunos sabem as vantagens de uma horta escolar. O
nosso objetivo é salientar o valor do projeto Horta Escolar para que possa haver mudanças no meio ambiente, unir informações de benefício de uma horta e incentivar as pessoas a ter um hábito alimentar saudável e, o mais importante, incentivar eles a criar a horta em casa. Mesmo que não tenha espaço, dá para fazer uma horta sustentável, que o Diogo viu aqui na Escola Ambiente Facate. Quer explicar o projeto um pouquinho? Eles querem explicar lá para vocês, tá? Se vocês passarem ali, eles estão um pouquinho mais nervosos, não tanto quanto eu também, que eu também estou, tá? Então, eu convido vocês para passarem ali para saber um pouquinho mais do projeto e também comparecer à nossa escola para conhecer a nossa horta também, que é bem bonita, tá bom? Obrigada.